Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula online de Física Radiológica. Nesta aula iniciaremos com o conceito de distância foco-filme, o famoso DFF. Esse conceito é extremamente importante, pois é a partir dele é que calcularemos todas as relações matemáticas que envolvem tanto KV como MAS. Então, como o próprio nome já diz, distância foco-filme é uma distância entre o foco do aparelho e o filme onde eu quero produzir a minha imagem. Para que eu calcule o KV e o MAS, a distância foco-filme ela tem que ser padrão, ou seja, ela deve valer 1 metro ou 100 centímetros. Além disso, nós temos outras condições, como a grade ela tem que ter uma razão de 8:1, os filmes e os ecrãs eles devem ser da cor verde, o aparelho, é óbvio, deve ser calibrado, a espessura ela deve ser medida para cada região e, por fim, a retificação do aparelho ela deve ser trifásica, ou seja, 6 pulsos por ciclo. Com base nessas condições iniciais, aí sim podemos fazer o cálculo de KV e MAS. Então, para eu calcular o KV, ele é igual a espessura vezes 2 mais a constante do aparelho. E a partir do momento que eu tenho o KV em mãos, eu posso calcular o MAS, porque o MAS ele é igual a KV vezes o coeficiente miliamperimétrico. Esse coeficiente miliamperimétrico ele é obtido por meio dessa tabela que vocês estão observando, em que a primeira coluna é a região em que eu vou fazer a minha incidência, a segunda é a incidência propriamente dita, que pode ser AP, lateral, oblíqua, entre outras, e a terceira, o valor do coeficiente miliamperimétrico, que está descrito como fator. Então, aplicando a equação juntamente com os valores que são fornecidos e introduzindo os fatores do coeficiente miliamperimétrico, é possível calcular tanto o KV quanto o MAS. Neste primeiro exemplo, vamos introduzir esses cálculos. Então, o exemplo número 1 ele diz o seguinte: calcule KV e MAS para incidência de tornozelo AP. A partir do momento que ele me fala a incidência, eu vou olhar na tabela descrita no slide anterior e vou verificar que o coeficiente miliamperimétrico ele é equivalente a 0,1. Ele também me fornece a espessura, que é o ESP, que é igual a 10 centímetros. A constante do aparelho, que é o C, ele vale 20. E claro, para que eu use aquelas duas equações, obrigatoriamente a DFF tem que ser padrão. Então, usando a primeira equação, em que KV é igual a espessura vezes 2 mais a constante, eu vou substituir com os valores que eu já tenho. Então, KV ele é igual a espessura, que é 10, vezes 2 mais C, que é 20. Vou fazer o cálculo do KV, então 10 vezes 2, 20. Mais os 20 vai dar 40 KVs. Então nós temos o valor já calculado de KV. A partir do KV, eu vou calcular o meu MAS, que é KV vezes o coeficiente miliamperimétrico. Então, o MAS ele vai ser igual ao KV, que eu calculei anteriormente, que é 40, vezes o CM, que nesse caso aqui vale 0,1. Fazendo a multiplicação, para calcular MAS, 40 vezes 0,1 resulta em 4 MAS. Então, com isso, nós temos um KV de 40 e um MAS de 4. Pegando o segundo exemplo, calcularemos as mesmas variáveis, que são KV e MAS, só que neste caso a incidência é coxa lateral.
Então, o CM, olhando na tabela do coeficiente miliamperimétrico, ele é igual a 0,3. Além disso, a espessura, o ESP, ele vale 15 centímetros. E a constante do aparelho, que é o C, ele é igual a 30. Para eu calcular por meio daquelas duas equações, obrigatoriamente a DFF tem que ser padrão. Então, KV é igual a espessura vezes 2 mais C. Então, KV é o que eu quero calcular. A espessura, nesse caso, vale 15, vezes 2 mais C, que é 30. Fazendo o cálculo, então, KV vai ser 15 vezes 2, 30, mais o 30 da constante, que resultará em 60 kVs. A partir do momento que eu tenho KV, vou calcular MAS, que é igual a KV vezes CM. Então, o MAS ele vai ser igual a KV, que vale 60, vezes o CM, que é 0,3. Com isso, o meu MAS resultará no valor de 18. Portanto, neste caso, eu vou ter 60 kVs e 18 MAS. No terceiro exemplo, calcularei as mesmas variáveis, só que para incidência de crânio AP. Se eu observar na tabela de CM, o crânio AP ele vale 0,5. Além disso, a espessura neste problema vale 20 e a constante do aparelho, que é o C, vale 10. A DFF continua padrão, então eu posso utilizar as duas equações relacionadas tanto a KV quanto a MAS. Então, KV é igual a espessura vezes 2 mais C. Então, KV vai ser igual a espessura, que é 20, vezes 2 mais a constante, que é 10. Fazendo o cálculo, 20 vezes 2, 40, mais os 10, que resultará em 50 kVs. Para eu calcular o MAS, vai ser igual a KV vezes CM. O KV eu já tenho, que é igual a 50, e o CM vale 0,5. Multiplicando os dois valores, resultará em 25 MAS. Portanto, nesse caso, usaremos 50 kVs e 25 MAS.